Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o meu relato de parto. Eu vou tentar fazer bem resumido, mas ao mesmo tempo bem completo. Eu gosto de contar bastante detalhes, então o vídeo vai ficar longo, tá? Se preparem. Mas enfim, começou dia 17, a gente tava fazendo caminhadas, como eu falei pra vocês nos diários de gravidez, né? Tava fazendo caminhadas pra ver se ele descia, porque o Victor não desceu até o último minuto. Então a gente tava caminhando e durante essa caminhada no dia 17, a gente teve contrações durante a caminhada. Enquanto eu não cheguei em casa e sentei, depois de um tempinho, elas não pararam. Então elas ficaram ali o tempo todo. Não lembro direito se tava de 10 em 10 minutos, mas alguma coisa assim, tava bem ritmada e bem curto os intervalos, assim. Só que quando a gente chegou em casa parou, então a gente não foi pro hospital, né? Aí, no dia 18, nós tivemos uma consulta com a minha médica, que na verdade era a substituta da minha médica, mas a minha médica. E ela disse que o meu útero tava começando a afinar. Eu tô olhando pra baixo porque eu anotei tudo pra não esquecer nada, tá? Tava começando a afinar, ela forçou um pouco pra abrir, assim, e disse que viu que sangrou ali, já mostrou na luva, ó, você tá sangrando, se tu vê corrimento não te preocupa, não sei o que, vai ser normal. E disse que também talvez começasse a sair o tampão e que não era pra me assustar. E realmente foi isso que aconteceu. Chegando em casa, o meu tampão começou a sair. Eu vi já que já tinha saído algumas coisas e eu já tinha procurado bastante na internet sobre como que era o tampão e tal, então eu sabia que aquilo que estava saindo era um pedaço do tampão. E aí depois de noite, eu tive bastante sono durante aquele dia, porque na outra noite eu não tinha dormido bem. Então eu dormi de tarde e aí durante a noite a gente foi caminhar quando o Marcos chegou e aí eu não senti nada de contração. Até achei estranho, porque todos os dias eu tava sentindo uma dorzinha, nem que fosse uma contração. Mas naquele dia eu não senti nada e aí eu pensei, bom, beleza, hoje então nada vai acontecer, né? Mas pra nossa surpresa, depois às 10 horas começaram contrações de 30 em 30 minutos. E elas estavam bem ritmadas mesmo, exatamente 30 em 30 minutos vinha. A gente estava seguindo um aplicativo cronometrando contrações, alguma coisa assim. Eu vou deixar o nome aqui embaixo pra vocês direitinho, porque eu tirei ele do meu celular já. Mas enfim, tava dando 30 em 30 minutos e aí como eu tinha dormido de tarde, eu não estava com sono, então eu fiquei esperando elas passarem, porque eu já estava acostumada de elas virem e passarem. E elas não passavam e não passavam, o Marcos foi dormir, porque ele teria que trabalhar no outro dia, que isso era uma quinta-feira, né? E eu fiquei lá esperando passar, mas não passou, daí eu digo, bom, então já que não vai passar, eu vou tentar dormir, né? Porque se isso for um início de trabalho de parto, eu preciso estar descansada. Mas quem disse que eu consegui dormir, né? Eu só consegui cochilar. Então dei uma cochilada entre uma contração e outra. E aí elas começaram a ficar desreguladas. Teve umas que vinham de 20 minutos, daqui a pouco vinha em 1 hora, daqui a pouco vinha em 5 minutos. Então assim, tava bem desregulada. E elas vinham... A maioria era super leve, assim, eu só sentia que a barriga contraía, dava uma leve dorzinha e super de boa de aguentar. Depois, mas durante a madrugada deu umas 3 ou 4, assim, mais que eu considerei média, assim, que era um pouquinho mais forte, né? E aí, realmente, era média. E aí eu me acordava e tinha que levantar, assim, sentada sempre aguentava melhor. Aí, no dia 19 já isso, né? Agora, quando eu resolvi levantar, não consegui dormir, então eu resolvi levantar. E continuava controlando as contrações, mas estava super desregulado ainda. Aí eu fui no banheiro e tinha um sangue vivo saindo. Assim, não era escorrendo sangue perna abaixo. Só ficou no papel, era o sangue vivo. Como no outro dia tava saindo só um sangue, assim, aquele sangue mais corrimento mesmo, assim, aquele sangue de fim de menstruação, eu achei estranho, eu digo, opa, tem alguma coisa errada, mas pode ser do tampão, sei lá, pode ser alguma coisa. Mas como eu tava com contração e o sangramento, eu digo, bom, é melhor eu falar com a minha médica. Eu dei contato com a minha médica, essa médica substituta, ela me passou o telefone dela, ela anotou pra gente no papel. E aí eu adicionei no celular, ela disse que podia mandar um WhatsApp pra ela, que ela respondia logo e tal. Aí foi isso que eu fiz, eu adicionei o celular dela e fui tentar entrar em contato. Só que quando a gente foi adicionar, eu e o Marcos, né, ele me ajudou, a gente viu que tava faltando um número, porque agora aqui no Rio Grande do Sul colocaram o 9 na frente, né? E aí
ele tinha um 9, mas a gente pensou, bom, daqui a pouco então o celular dela era com um 9 e é só botar mais um 9 na frente. Então foi isso que a gente fez, a gente botou um 9 na frente e enviou a mensagem, apareceu ali o contato do WhatsApp e tal, enviou a mensagem e ficou esperando. E nada da pessoa nem entrar, nem tava online, não tava online, não ficava online, não ficava online. E aí eu digo, bom, sei lá, deu acontecido alguma coisa, só que não aparecia a foto da pessoa. Eu digo, mas não deve ser, porque ela parecia uma médica meio bodardinha, assim, que gosta da internet, sabe? Então, a gente pegou e decidiu ligar pro escritório dela pra confirmar o telefone. E aí, no fim, era um outro número lá no meio do telefone que tava faltando. Aí a gente confirmou o telefone dela. Aí sim, eu mandei uma mensagem nova pra ela, mas isso já era meio-dia. A gente ficou esperando, né, a resposta por um bom tempo. E daí eu mandei um WhatsApp explicando toda a minha situação, que eu tava com contração desde o outro dia e tal, mas que eu também tava com sangramento mais vivo agora, que tava perdendo um pouco do tampão. Aí ela falou, não, então faz o seguinte, eu vou avisar lá na maternidade que tu tá indo e tu vai lá e verifica só se tá tudo bem, que é melhor ir e ver se tá tudo bem do que, né, ficar esperando. Eu digo, bom, então tá. Aí o que eu fiz? Eu almocei, o Marcos também almoçou, a gente tomou um banho, a gente se arrumou, né, pra sair, assim, pegou todas as coisas que faltavam pegar, porque a maioria das coisas já estavam no carro, e fomos pra maternidade. Chegamos lá na maternidade, eram umas 2 horas já da tarde, quase 2 horas. E aí a gente passou pela triagem da emergência primeiro, então verificaram minha temperatura, minha pressão, perguntaram sobre remédios que eu tinha alergia, essas coisas. E aí sim nos encaminharam pro centro obstétrico. Só que quando eu tomei o banho aqui em casa, as minhas contrações elas deram uma diminuída. Aí eu pensei, putz, agora só o que falta, né? Eu ir pra lá, chegar e não ter contração. Mas não, depois elas voltaram ao normal, continuaram desreguladas, mas elas voltaram com não ficou tão espaçado uma da outra. Aí a médica de plantão do centro obstétrico me fez uma nova triagem, né, dali do centro obstétrico mesmo. Então ela fez um exame de toque, verificou pressão também, se eu não me engano, e aí ela fez o exame de toque e disse que eu tava com 2 dedinhos, que isso era mais ou menos de 2 para 3 centímetros ainda, que era bem pouco, mas eu fiquei feliz, porque eu digo, bom, então, se eu já tô dilatando, pode ser que esteja já entrando no trabalho de parto mesmo, né? E aí, ela disse, não, mas então vamos fazer o seguinte, já que tá com contração, e aí ela viu que o sangramento já tinha parado. Ela disse, ó, o sangramento já parou, não te preocupa, tá tudo bem. Eu digo, bom, então tá, não foi nada, né? Deve ter sido mesmo do tampão. Aí ela disse, mas já que tu tá com contração, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um cardiotoco pra ver como é que ele tá reagindo às contrações. Eu digo, tá, tudo bem, vamos fazer. Aí eu fui pra outra sala, fiz era um MAP, na verdade, né, que eles chamam lá. Mas pelo que eu entendi, é o cardiotoco que todo mundo faz, normal. Aí no meio do exame eu tive várias contrações leves, assim, super de boas. Mas 2 assim que tinha. E aí como tu tem que ficar numa posição meio, tu deita e fica meio que pro lado esquerdo, né? E tem que ficar nessa posição assim, meio que parada, porque senão, se tu ficar se mexendo, o aparelho sai da onde tá monitorando o coraçãozinho dele, e aí não pega direito, né? Então tu tem que ficar meio parada. E aí veio umas contrações mais fortes, essas 2, e eu me contorcendo assim, tentando não me mexer, bem difícil. E na segunda contração, bem na hora, a médica voltou pra sala. Daí ela disse, cheguei na hora certa. E eu digo, daí ela disse, vamos fazer um novo exame de toque agora, só pra ver como é que tá. E perguntando onde é que a gente era. Daí eu disse, a gente é de Cachoeirinha, é uma cidade, né? Daí ela disse, se não é de Porto Alegre, então nem vale a pena talvez vocês voltar pra casa. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um novo exame de toque, daí vamos ver se já evoluiu, se não eu vou ligar pra outra médica. E não, tava na mesma ainda, né, na coisa, porque eu tinha passado acho que meia hora só ali. Aí ela pegou, fez o exame de toque, né, e foi ligar pra minha médica pra falar como é que eu tava e o que era pra fazer, perguntar o que era pra fazer. Aí logo em seguida ela voltou e disse, olha, tua médica tem uma paciente pra atender aqui às 5h30, então ela disse que quer te ver, que quer te examinar, já que ela te viu ontem, né, e fica andando aí pelo hospital, ver o que tu pode fazer, porque não vale a pena tu voltar pra casa. Eu digo, bom, então tá. Se tu quiser, pode comer alguma coisa.
E eu tá, tranquilo. Aí isso já era 3 da tarde, né? Aí nós fomos lá na lanchonete, comemos uma coisa, na verdade o Marcos comeu alguma coisa, eu tomei um suco de abacaxi e ficamos caminhando no hospital por 1h30. E controlando as contrações o tempo inteiro, né? E elas bem desreguladas ali por meia hora, até que elas começaram a ficar reguladas. E aí das 4h30 às 5h30, elas estavam bem certinhas, assim. Não bem certinha, porque dava tipo 7 minutos, depois 8 minutos, depois 10 minutos, depois, sabe, tava assim, mas acabava ficando mais ou menos 2 contrações de 10 em 10 minutos. O que a minha médica disse que era pra eu ir pro hospital quando tivesse assim. Então a gente já tava lá, né, e não ia adiantar mesmo voltar pra casa, porque eu tava já no tempo que era pra ser. Ah, e quando a gente tava andando pelo hospital, eu tirei minha última foto grávida, de barriga, né, que eu vou mostrar pra vocês agora. E essa foi a última foto do barrigão. E aí depois nós voltamos pro centro obstétrico, né, quando deu 5h30 ali. Ficamos esperando a minha médica chegar. Mas ela pegou bastante trânsito, então ela chegou só às 6h30. Ela disse que tava um caos Porto Alegre. E aí ela se atrasou, porque bem nesse horário também é horário de pico, né? Então a gente esperou mais 1h e pouco. E aí as contrações já estavam assim, a maioria era médias, mas vinha algumas leves. E eu ali aguentando, sentadinha, quietinha, só fechava o olho, contava e passava. E o Marcos contava pra mim, né? Eu falava, ó, começou, acabou. E ele ia contando. Até que daí tá, minha médica chegou. E aí ela fez um novo exame de toque e disse que eu já tava com 5 centímetros. Então ela disse, bom, então já tá com isso, vamos internar, porque é hoje, né? Talvez vá a madrugada dentro, mas tu já tá em trabalho de parto, não adianta tu voltar pra casa. Bom, então tá. Aí me levaram pro quarto, o Marcos foi fazer a papelada, assinar a papelada, e eu trocar de roupa. Então eu tirei minha roupa, a roupa que eu tava, botei aquela roupinha branca, e aí sentei na maca. E aí fiquei esperando. Aí vieram colocar a ocitocina em mim, né, depois que eu sentei na cama e tal, vieram colocar o soro com ocitocina. Só que era um saco aquele aparelhinho, porque o caninho que fica passando, às vezes conforme eu me mexia, ele travava. E aí ficava apitando a máquina que não tá. Então era um saco. Mas, né, tudo bem. Aí colocaram, aí veio uma... Aí o Marcos voltou, depois que assinou a papelada. E eu mandei um WhatsApp pra minha família, conversei com a minha mãe, dizendo, né, que tava internando e que a minha mãe podia ir lá, porque até então a gente achava que a minha mãe ainda ia poder entrar na sala de parto junto com o Marcos. Também, enquanto isso, eu gravei pela última vez o vídeo, né, contando pra vocês o que estava acontecendo lá no vlog do dia do parto, que já foi ao ar, né, no canal. Aí o Marcos foi colocar o carro no estacionamento ali, porque a gente tinha deixado na rua, porque a gente não sabia o que ia acontecer e tava uma vaga ali e tal. Então nós fomos deixar na rua, dentro do estacionamento do hospital. E aí, enquanto isso, veio uma enfermeira fazer perguntas, assim, uma espécie de uma triagem, né? Perguntando se eu fumei no dia, durante a gestação, ou o dia da minha última menstruação, enfim, várias outras coisas. E aí as contrações começaram a aumentar um pouco mais, ficaram com um intervalo mais curto entre uma e outra, e a intensidade já não tinha mais nenhuma leve. Aí o Marcos voltou, né? A médica falou pra eu tentar tomar um banho pra relaxar. Eu não tava muito afim, mas eu achei que ia ajudar até, porque quando eu tomei banho aqui em casa elas diminuíram, né? Aí eu fui, só que era um box meio apertado e não tinha direito como ficar numa posição confortável por causa que eu tava com soro já no braço. Então eu fiquei ali tentando me segurar, só que as contrações estavam fortes, daí não gostei, não relaxou em nada, só piorou a situação, parecia. Aí eu voltei pro quarto. Aí tentei achar posição também, tentei ficar em pé, tentei ficar escorada na cama, tentei ficar de várias maneiras e nenhuma delas resolvia, nenhuma delas era confortável para as dores. E então eu decidi que sentada era melhor, sentada na cama. Aí pedi pra levantar bem a cama, assim, né, aquelas macas assim. E fiquei ali, me contorcia em cada coisa, enfim.
Aí o sinal do celular ali naquela sala onde a gente tava, ele ia e voltava num saco. E o Marcos queria falar com a minha mãe pra ver se ela já tava ali. E aí ele aproveitou pra ir buscar as malas lá no carro, que ele esqueceu de pegar. E aí ele foi e já falou com a minha mãe, e a minha mãe já tava chegando. Só que ele não pôde subir pro quarto com as malas, na verdade, porque tinha que deixar no maleiro lá no hospital, na parte que é específica pra te guardar as malas quando tu interna até tu ir pro quarto. Então teve que deixar lá, o que não me ajudou muito, porque eu queria que ele pegasse a minha borrachinha de cabelo pra prender o cabelo e no fim não pegou. Mas aí me botaram aquelas touquinhas e aí resolveu a situação. Aí quando ele voltou pro quarto, quando o Marcos conseguiu voltar, eu tava as contrações bem mais fortes. E aí eu já tava assim, já tava com contrações bem fortes mesmo, e elas duravam bastante tempo. Na minha cabeça, assim, parecia que, sei lá, elas duravam 1 minuto e tinha intervalo de 30 segundos entre uma e outra. A gente já não tava mais contando, porque não tinha porquê, né? Mas tava bem punk e estavam bem fortes, cada vez ficando mais fortes. E aí eu fui entrando em desespero. Eu quero deixar frisado que eu sou bem fraca pra dor, assim, pra esse tipo de dor. E aí foi bem punk, assim, aguentar isso. Mas eu só pensava, tem anestesia, tem anestesia, tem anestesia. E aí eu falava pro Marcos que eu queria cesárea, porque eu pensava, tipo, eu quero anestesia da cesárea, eu não pensava no parto em si. Se fosse necessário, eu não me importava de fazer cesárea, mas óbvio que se eu tava indo tudo bem, normal, não tinha por que eu não fazer, né? Então eu ficava falando pro Marcos que eu queria cesárea, e ele tentava me acalmar, dizendo que não, que já ia passar e tal. Aí eu achei que ia passar mal nessa hora, mas não passei. Aí a médica veio, fez o exame de toque e eu tava com 5 centímetros ainda. Aí ela disse, vou estourar a tua bolsa pra acelerar. E aí sim as contrações ficaram bem mais fortes. Aí depois de um tempo ela veio de novo e tava com 6 centímetros. Daí ela perguntou se eu queria anestesia. Eu disse que sim, com certeza, por favor. Daí ela disse que ia chamar anestesista então. Aí o Marcos trocou de lugar com a minha mãe, que aí a gente descobriu que não podia ficar os dois. Daí ele disse, então eu vou deixar ela entrar um pouco e aí depois tu decide se tu quer que ela fique ou eu, né? Aí eu disse que não, queria ele, mas que por enquanto a minha mãe tava bom. Aí a minha mãe entrou, e a minha mãe ficou passando mão assim nas minhas costas e na minha barriga. Na minha barriga me incomodou, eu não quis, disse não, para. Mas nas costas dava uma, sei lá, não ajudava em muita coisa, mas parecia que ajudava. E aí eu olhava pra ela e perguntava, como é que tu aguenta 2, mãe? Eu não aguento. E aí eu dizia assim, tipo, tira de mim, tira essa ocitocina de mim, porque na minha cabeça era tipo assim, ela tá piorando, ela que tá fazendo as contrações aumentarem, se tirar vai aliviar. Mas é claro que eu falava e pensava que tipo, não, nada bem, ninguém vai tirar, né? Óbvio que ela não vai tirar. Mas eu falava, porque eu precisava falar, porque era muita dor. E também eu já tava com bastante tempo sem comer, sem tomar nada. Aí ela perguntou se eu queria água, fazer um bochecho e tal, eu disse que sim. Aí ela pegou, ela tinha uma garrafinha de água na bolsa, aí ela me deu, eu fiz só um bochecho e aí cuspi numa vasilhinha que tinha lá. Aí fiquei ali aguentando, esperando e perguntando, meu Deus, cadê a anestesista, cadê a anestesista? E nada, daí o Marcos veio, quando a anestesista chegou, a minha mãe trocou de lugar com o Marcos de novo. E aí ele ficou ali na minha frente, a médica disse pra eu sentar na cama com as pernas pra baixo, assim, e ficar meio encurvada, assim, e ela disse pra eu relaxar. Só que não tem como eu relaxar com uma contração forte do jeito que eu tava. Então eu fiquei ali tentando, ela disse, tu pode se mexer, tu só não pode pôr as mãos pra trás. Eu, tá. Daí eu fiquei ali e ficava assim, e tipo, me contraía toda, né, na contração, e ela dizia, não, relaxa, mas não tem como, né. Aí eu sei que ela ficou futucando, ela primeiro deu anestesia local e depois ela ficou futucando alguma coisa e eu sentia tudo, e não sei, ela, pra mim, na minha cabeça também ficou uma meia hora, não sei se foi isso, tá, as informações ficam muito confusas na cabeça da gente, também não sei se é exatamente essa ordem, mas tudo que eu tô contando aconteceu, enfim, daí depois de um tempo ela disse, tá, pronto, acabou. Só que eu tava sentindo dor ainda. Aí eu perguntei, quando é que vai passar? Quando é que vai passar essa dor? Quando é que vai passar a dor, né? Daí ela disse, agora só quando o bebê nascer. Daí eu pensei,
putz, então não me adiantava de nada tomar essa anestesia, né? Eu pensando que a anestesia ia tirar, porque eu vi as pessoas falando, ai, daí tirou a dor como uma luva, daí tirou a dor, daí passou, não senti mais nada, e eu esperando por isso, né? E as dores continuavam, e eu, ai meu Deus. Aí elas saíram do quarto, a anestesista e a médica, e aí eu passei mal. Daí eu disse, eu vou passar mal, daí me deram um negócio, daí eu vomitei. Aí a enfermeira disse, isso não te preocupa que é normal e é por causa da dor, tá? Daí eu pensei, tá, se eu tô com anestesia e tô passando mal de dor, porque tá forte ainda, né? Não é, ninguém merece. Aí a médica voltou pra sala pra fazer um novo exame de toque e eu pedi, não tem como aumentar a anestesia porque tá muito forte ainda. Aí ela disse que não, porque eu precisava sentir as minhas pernas, se ela botasse mais anestesia, eu não ia sentir as pernas. E ela precisava que eu me mexesse. Daí eu fiquei, mas eu não... Nossa, tá muito forte. Aí tá, ela fez o exame de toque, tava na mesma ainda. Aí, quer dizer, ela não me falou o que tava, ela só fez o exame, tá. Aí ela saiu, voltou, depois de um tempo, e eu pedi de novo, eu digo, olha, não tem como aumentar mesmo, tá muito forte. Daí ela disse, mas não melhorou assim uns 50%? Eu disse, não, olha, no máximo uns 40% e tá doendo muito. Daí ela disse, tá, então eu vou pedir pra aumentar. Aí veio o anestesista, aumentou, e aí sim. Aí quando ela disse, pronto, não sentia mais nada. Aí eu respirei, aí eu sorri, aí eu tava feliz da vida e pensando, meu Deus, bem, agora meu filho vai nascer, não vou sentir nada, tá tudo maravilhoso. Aí ela veio, fez um novo exame de toque e disse que ele ainda tava bem alto, que toda vez que eu sentisse uma contração era pra eu fazer força. Porque eu sentia que eu tava tendo as contrações, mas eu não sentia dor, o que era maravilhoso. E ela perguntou, tu ainda tá sentindo tuas pernas? E no momento eu tava mexendo, ela pediu pra mexer os dedos dos pés, eu mexi e tudo tranquilo. Aí foi isso que eu fiz. Cada contração que eu sentia, eu empurrava. E aí eu já tinha visto vários relatos de parto, né, na internet, então eu sabia que tinha que fazer aquela força de fazer cocô. E aí foi isso que eu fiz, eu empurrava, quando passava eu parava. Aí empurrava, parava. Mas assim, sem ficar, sabe, eu só empurra, deu, passou. E aí tá, eu esperando, né, achei que ia demorar bastante ainda, digo, bom, se ele não tá nem encaixado ainda, então eu vou ter que empurrar por muito tempo. Mas aí a próxima vez que a médica veio fazer um novo exame de toque, ela sentou assim na frente e disse, tá aqui, tá nascendo. Aí ela olhou assim pro lado, tipo, foi assim, disse, guria, tá nascendo, vem, tá nascendo. Aí ela falou, olha, já tá a cabecinha aqui, tu quer sentir? Eu disse, eu quero. Aí eu botei a mão assim, aí senti a cabecinha dele, aí foi muito emocionante, e aí veio todo mundo. Só que daí nessa hora eu já não tava mais sentindo minhas pernas. Aí realmente a anestesia tinha sido mais forte, né, e aí tinha deixado minhas pernas sem sentir, né, todas mole assim. Aí veio toda a equipe, né, e aí eles pegaram e botaram a cama que eu tava, tinha umas peseiras assim, que é um suporte assim que eles prendem e que é pra colocar o pé. Aí botaram uma perna de cada lado pendurada naquilo, o Marcos ficou segurando uma das pernas e uma outra enfermeira ou médica, não sei direito, ficou segurando a outra perna. Aí essa outra moça que ficou segurando a outra perna, ela ficava me ajudando aqui nas contrações. E aí foi só fazer força pro Victor nascer. Então ela pegou e disse, agora eu quero que tu faça a força de fazer cocô. E aí, como eu disse, eu tinha visto vários vídeos e fui fazendo. Só que nos vídeos que eu tinha visto, tinha assistido, se eu não me engano, falavam que podia respirar entre uma contração e dentro. Podia respirar enquanto estava fazendo empurrando, que durante a contração que não tinha problema nenhum. Então eu fazia força, respirava, fazia força, mas continuava empurrando. E daí essa que tava segurando a minha perna disse, não, tu não pode parar de respirar, tem que segurar a respiração durante toda a força que tu tá empurrando. Aí demorou um tempo até eu entender, assim, tipo, como é que eu tenho que fazer isso? É difícil? Peraí. Mas enfim, eu empurrei umas 8 vezes, 10 vezes, até que ela pegou e disse, não, tua bexiga tá muito cheia, eu vou botar um catéter aqui pra esvaziar. E aí ela esvaziou e disse, agora tu empurra. Daí eu empurrei mais umas 2 vezes, né, sem soltar o ar.
2, 3 vezes e o Vitor nasceu. E aí foi lindo. Já colocaram ele nos meus braços e daí ele nasceu assim meio roxinho, parecia, mas ficava normal, sem aquele sangue, sem nada daquelas coisas brancas também, porque ele já tava com 39 semanas, né, então já tinha perdido tudo isso. E aí ele nasceu e abriu a boca assim, mas não saía som nenhum e eu digo, meu Deus, chora, criança. Até que ele chorou. Um choro bem assim como ele tem até hoje, que é só um... sabe, ele não chora assim, aquele desespero. Então foi gostoso de ouvir. Aí o Marcos cortou o cordão umbilical, elas perguntaram se ele queria cortar, ele disse que sim. Aí ele tirou a foto que eu postei pra vocês no Instagram, né? E aí o Marcos foi com ele pra dar o primeiro banho, dar as vacinas, botar a roupinha. Então tudo isso ele foi fazer junto com o Marcos, e eu fiquei ali, né, sentada na coisa, esperando, com os pés apoiados, só que daí ninguém precisava mais segurar. E a doutora ficou na minha frente, daí eu esperando ela me instruir o que eu tinha que fazer, né. E aí daqui a pouco ela disse, tua placenta tá saindo. E eu, já? Achei que eu tinha que fazer força. Ela disse, não, tá tranquilo. Então tá. Aí depois disso ela disse, eu vou costurar aqui, vou te dar uns pontinhos porque lacerou um pouquinho, tá? Eu disse, tá. Aí eu achando que ela tinha feito a episiotomia, mas ela não fez. Aí veio uma enfermeira e me deu uma injeção na perna, que até hoje, quase com um mês, eu ainda sinto uma dorzinha assim no lugar da injeção. E ficou um calombo bem grande depois também, que ela disse que era pra conter hemorragia, né, pra não dar hemorragia, pra conter o sangue. Se não me engano era pra coagular o sangue, uma coisa assim. E aí eu fiquei ali esperando ela costurar, aí ela terminou de costurar e disse que eu tava liberada, que eu podia ir pra sala de recuperação. Aí colocaram as minhas coisas em cima da maca comigo, né, botaram meus pés pra dentro da maca e tudo mais, me botaram, me cobriram com lençol. E aí quando a gente tava saindo do quarto, elas perguntaram, tem alguém ali na recepção? Eu disse, tem. Tem os parentes dela. Ela disse, então tá, eu vou chamar eles aqui, tu quer que eu chame? Eu disse, pode ser. Aí chamaram, né, parentes de Aline e tal. Aí veio minha mãe, minha sogra, minha cunhada, meu cunhado, meu sogro. Eles estavam tudo lá esperando. Me deram um beijo, mas ficaram assim, tipo, cadê o Vitor? Cadê? Eles queriam ver o Vitor, né? Não eu. Aí eu disse, ele foi com o Marcos tomar um banho, daqui a pouco acho que ele vai lá mostrar pra vocês. Aí disse, então tá, vamos esperar. Eu fui pra sala de recuperação. Aí dentro da sala de recuperação verificaram a minha pressão e temperatura. E fiquei ali um tempo, me trouxeram um lanche também. E eu continuava com o soro da ocitocina e eles botaram mais um outro pacotinho de soro de alguma coisa que eu não sei o que era. E eu continuei ali esperando, me trouxeram o lanche, eu comi. E logo em seguida veio o Marcos com todas as nossas malas e o Vitor, né? Aí ele foi ali, deixou as malas e levou o Vitor para uma outra sala que tem um vidro, assim, é como se fosse uma janela que dá pra sala de recepção, então as pessoas podem ver o bebê, mas não podem tocar, né? Aí o Marcos mostrou pra ele, deu pra ouvir assim, todo mundo, ai, que legal, a comemoração toda, assim, da onde eu tava, porque era praticamente no mesmo lugar. Aí depois que ele mostrou pra todo mundo viu, ficou feliz, ele voltou pra ficar comigo, né? Aí eu peguei um pouco o Vitor, e aí pareceu assim muito rápido, não sei quanto tempo que eu fiquei ali, não sei se eu fiquei 1 hora, não sei se eu fiquei mais de 1 hora, mas pra mim foi muito rápido. Eu já fui liberada pra ir pro quarto. Daí botamos todas as malas em cima de mim, o Marcos levou o Vitor e as enfermeiras levaram a maca. Aí então a gente foi pro quarto, né, e era um quarto dividido, né, um quarto misto. Tinha uma outra moça já lá com a bebezinha dela. Aí pediram pro marido dela sair pra me colocarem no quarto. Aí eu passei de uma maca pra outra, tiraram a maca do coisa, e aí o Marcos entrou, o marido da moça também entrou. E aí a gente ficou ali, logo em seguida veio uma enfermeira pra nos orientar sobre a amamentação. Depois veio uma outra pra me dar uns remédios, que elas me deram o tempo todo lá. Remédio pra dor, pra gás, essas coisas todas. E daí eu fiquei ali olhando o Vitor, feliz da vida. As minhas pernas já tinham voltado, né? Já tinham voltado lá na sala de recuperação mesmo. Já conseguia mexer os dedos e tudo mais. Levantar a perna e tal. Mas ainda tava um pouco formigando, assim, quando eu fui pro quarto.
Só que logo passou, né? Logo eu comecei a sentir dor daí dos pontos e tal. E lá pelo meio-dia veio uma enfermeira que aí eu pude levantar pra tomar um banho. Só que ela disse que era um banho rápido, assim, não podia lavar o cabelo nem nada, porque eu podia ficar tonta. Então eu fui, tomei um banho, não fiquei tonta, fiquei tranquila, assim. Não, e daí foi isso, assim, daí a gente ficou lá 3 dias, né, quando o Vitor nasceu quinta-feira pelas 11 da noite, a gente tinha que passar 3 dias pra receber a alta. Mas como só tem alta de manhã, a gente só saiu no domingo, então foi de quinta pra sexta, sexta pra sábado, sábado pra domingo, uns 3 dias, né, que tinha que ser 48 horas, o mínimo pra receber a alta. E foi isso, daí eu comecei a sentir bastante dor nos pontos, mas isso eu vou contar pra vocês depois. Eu quero fazer um vídeo sobre minha recuperação do pós-parto, né, de parto normal, que não foi, assim, um bicho de 7 cabeças, mas teve dores, teve coisas que eu não sabia se ia ter ou não, e teve, mas foi tranquilo, assim, apesar de tudo. E é isso então, pessoal, espero que tenham entendido o meu relato de parto. Lembrando que eu sou bem intolerante à dor, mas eu tentei trazer com todos os detalhes, porque quando eu assisti esse tipo de vídeo eu gostava de saber bastante detalhes. E assim, é uma dor super insuportável na hora, mas acabou, tu já esquece. Na hora eu pensava, não, vai ser só o Vitor, chega, não tem outro filho, não vou passar por isso de novo. Mas lá na maternidade mesmo, no outro dia eu já tava pensando, no segundo eu vou fazer assim, no segundo eu vou... A gente esquece, é incrível. Então é isso, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!